vidas, com seus problemas. Ontem eu falei sobre isso. Jó, ele chegou em Deus, eu chego diante de Deus e a minha queixa é de um revoltado. Então você tem que se revoltar com a sua situação. Você tem que se revoltar, não com Deus, porque Deus é a fonte de todo poder. Deus é a fonte de tudo para a nossa vida. Nós devemos nos revoltar contra o problema. Não tem como. Você tem que se revoltar contra aquilo. Você tem que se revoltar contra o que está te afligindo. Se você não se revoltar com isso, você não vai alcançar nada. Você tem que se revoltar. Então a fé dos inconformados. Ontem eu falei sobre isso. Falei também sobre Romanos 12. Estou recapitulando, porque recapitular é viver, né? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós falamos sobre isso ontem. Só que hoje eu quero trazer outro aspecto da fé, que é muito importante você compreender, que é, se tem dúvida, presta atenção no que eu estou falando, se tem dúvida, se tem ansiedade, nossa pastor, mas eu sou ansioso demais, eu sou ansiosa demais. Sim, se tem dúvida, se tem ansiedade, não tem fé. Se tem medo, também não tem fé. Lógico, muitas vezes a gente está no meio de um projeto e você para e fala assim, eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou esperar um momento de Deus. Isso não é ter medo, isso é esperar o momento certo. Medo é aquele medo que você nunca sai, nunca muda, entra ano e sai ano e a sua vida não muda. Muitas vezes porque você não quer mudar a sua vida, você tem medo de mudar a sua vida. Então, se tem dúvida, se tem medo, se tem ansiedade, não existe fé. Eu quero salientar, quero falar sobre duas oportunidades na Bíblia que falam exatamente sobre esse momento do medo. Exatamente sobre a ansiedade. Na Bíblia diz assim, lançai as vossas ansiedades a Deus. Não estais ansiosos com o que vocês haveis de comer, o que haveis de vestir. Buscai primeiro o reino de Deus. Assim está escrito na Bíblia. Então a ansiedade não reside a fé. Ou é um, ou é outro. Mas, pastor, eu sou tão ansioso. Pastor, eu sou tão preocupado. Enquanto eu não pago aquela conta, eu fico desnorteado. Não. Você pode estar pronto a trabalhar. Você pode estar pronto a ganhar um cliente. Atento. Você pode estar sendo responsável para não faltar no seu trabalho. Mas nunca ansioso. Ansiedade é sinônimo de falta de fé. Medo é sinal de falta de fé. Eu quero contar 2 episódios. E os episódios também é o mesmo que eu falei de ontem, de Jó. Lembra Jó que eu falei ontem? Que Jó chegou revoltado diante de Deus com a situação que ele estava e ele sabia que Deus poderia mudar a vida dele. E hoje eu vou falar de novo sobre Jó. Jó foi um grande exemplo de fé. Todo mundo diz que ele foi um grande exemplo de paciência, né? A paciência de Jó. Eu discordo totalmente. Eu acho que o cara mais paciente da Bíblia foi Moisés. Moisés foi muito paciente, meu Deus. Ele em toda a trajetória de 40 anos, ele se irritou acho que 2 ou 3 vezes. E foram 2 vezes, se eu não me engano. 2 ou 3 vezes. E a última que ele se irritou, ele não pôde nem entrar na Terra Prometida.
Então ele foi um exemplo de paciência. Agora Jó não, foi um exemplo de fé. Porque ele entendeu que não adianta você chegar diante de Deus passivo. Você tem que chegar com muito respeito, humilde, mas revoltado com a sua situação. Revoltado com a doença que você carrega. Revoltado com um filho que não sai da droga. Do marido que não se converte a Cristo. Revoltado com suas finanças, com as contas que não são pagas em dia. Todo mundo consegue compreender isso, porque nós estamos passando uma grande crise no país, mas enquanto tem crise no país, nós temos Cristo, nós podemos clamar. E a ideia aqui hoje é para que vocês compreendam como usar a tua fé. A fé é algo de gente inconformado. É coisa de gente que está revoltado. E ele sabe que o único jeito dele sair da situação que ele está é recorrendo a Deus. Mas hoje, isso eu falei ontem, repito de novo, porque sempre é bom repetir. A Bíblia você pode ver que ela vai repetindo a mesma coisa diversas vezes em diversos lugares diferentes. E hoje eu quero salientar isso, eu quero mostrar para vocês que onde há medo, dúvida ou ansiedade, não existe fé. Tá entendido? Vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver se o pastor está certo mesmo? Porque não adianta eu ficar aqui expondo as minhas ideias, coisas que saem da minha cabeça. Não, isso aqui tudo é firmado na palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Deus ele só me escolheu como ministro do Senhor para poder usar a minha boca para poder repetir. Falar. Para que vocês possam crer. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias. Quem tiver Bíblia aí pode abrir. Em Mateus 14. Conta a história de Pedro andando sobre as águas. É linda a história. Jesus ficou na margem do mar da Galileia e falou assim: eu quero que vocês me encontrem do outro lado. Só que o que aconteceu? Veio uma chuva, veio uma tempestade e começou as ondas combater contra o barco. Era um só, né? Não era os barcos, era um barco. E eles ficaram meio que parados no meio do caminho, tentando sair daquela situação. De repente eles veem alguém andando no meio das águas. Imagina, eles ficaram apavorados, falando: isso é um fantasma. Eles ficaram apavorados. Se vocês forem lá no texto, vocês vão ver isso. Em Mateus 14, isso vai contar no 28, 27, 26, essa história que eu estou contando. Mas eu quero ler exatamente a oportunidade que Pedro teve de provar a fé. E realmente ele teve fé. Só que no momento, muitas vezes a gente tem fé e a gente pode ser pego pelo medo e tudo a água abaixo. É isso mesmo. Nem tudo na vida está decidido, não. Muitas vezes você está lá no meio do problema, você está resolvendo o problema, mas aí você sente um medinho desse tamanho, uma duvidazinha desse tamanho. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu com Pedro, você começa a afundar. Vamos ler aqui? Mateus 14, 29. Quando eles viram que era Jesus, Pedro virou e falou assim: Senhor, se é tu mesmo, se é o Senhor mesmo, que eu possa andar também como você por cima das águas. E Jesus falou: você pode. Porque você está tendo fé agora. E ele falou: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, porém, todavia, sentindo o vento forte,
É nessa hora que a gente desanima. Quando a gente sente o vento forte no rosto. Quando a gente sente o perigo de perto. É nessa hora que a gente começa a duvidar. É nessa hora que a gente começa a temer. E é nessa hora que a gente não deve temer. Que a gente tem que lembrar que quem falou assim, vem, anda por cima das águas, é Jesus, não é qualquer um. É o próprio Jesus falando, vem, anda por cima das águas. Olha só, o próprio Jesus falando para ele, vem Pedro. Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte no rosto, teve medo. Está entendendo? Vocês estão compreendendo o que esse texto está querendo ensinar para vocês? Nada do que foi escrito na Bíblia foi escrito à toa ou para nada. O que está escrito na Bíblia é para que você possa compreender o que é a fé e o que você pode alcançar com a fé. Na Bíblia diz assim, ó, é impossível agradar a Deus sem fé. Porque não adianta, você tem que crer que Ele existe. Eu não sei se vocês estão sentindo a presença de Deus agora. Eu também não estou sentindo nada, mas é a diferença entre sentir e ter certeza. Você tem que ter certeza do que você está crendo. Você tem que ter certeza que Ele está do teu lado. Eu nunca me esqueço. O pessoal lá da igreja, a Andréia, que é obreira, e todos que testemunharam. Teve um rapaz que manifestou o demônio. Ele estava naquela situação horrível. O demônio falando pela boca dele. Ele ficou ajoelhado com as mãos amarradas para trás. Quem já viu, tem vídeo aí no Facebook, no Instagram. E ele ficou amarrado ali naquele momento. Aí eu falei assim, você não é tão poderoso. Você não é tão poderoso. Eu falando pro demônio que estava dentro do rapaz. Vem para cima de mim e acaba comigo. Eu sei que você pode ter 3 vezes mais, 4 vezes mais força do que eu. Você pode me matar com as suas próprias mãos. Sabe o que aquele rapaz me falou? Ele falou assim, eu não posso te agredir por causa desse homem de branco que está ao teu lado. Eu não estava enxergando. Eu não estava nem sentindo a presença dele ali. Mas o demônio falou com a boca dele, eu não posso agredir você por causa do homem de branco que está ao teu lado. E eles chamam Jesus de homem de branco de uma forma pejorativa, não é uma forma bonitinha não. De certo ele anda de branco mesmo, em Apocalipse fala que as vestes dele são brancas. Mas eles falam isso para não ter que falar que Jesus é o Senhor. Eles falam isso para não ter que falar com a boca deles. Jesus é que manda em mim, no meu chefe Satanás e em todos os anjos no céu e na terra. Então eu estou falando de um cara, eu estou falando de uma pessoa que não é qualquer um. Ele está falando assim, vem meu filho, anda por cima das águas. Vem meu filho, anda! Só que no momento que você sentiu medo, no momento que você sentiu o vento, ó, no rosto, e sua fé começar a querer balançar, no momento que você sentir que sua fé está sendo balançada pelo medo, você lembra dessa passagem aqui. Você lembra dessa passagem aqui, ó. E sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Sabe o que eu acho interessante? Quando o cara tem falta de fé, quando o cara está com essa doença, porque é uma doença, para mim é uma doença, falta de fé.
Isso causa depressão e pânico. É quando você está desacreditado da vida, quando você perde o sentido da vida. Ontem eu ia falar sobre isso, sobre depressão. O cara se sente assim. Ele fala assim, não tem mais sentido. Essa terra aqui não tem mais sentido. Eu me sinto um peixe fora d'água. Eu não acredito mais em nada, eu não acredito mais no meu trabalho, eu não acredito mais nos meus amigos, eu não acredito mais na minha família. E isso vai piorando, 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 piorando. Quando vai ver, o cara quer se suicidar. O cara quer atentar contra a própria vida. Então, falta de fé é doença. Falta de fé é doença. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E olha só o que acontece quando a pessoa perde a fé. Quando a fé dela fraqueja. Ela não consegue nem fazer o que ela entende. Qual era a profissão de Pedro? Me diga. Vocês não vão me dizer aí. Quem me diz aí? Quem escreve aí? Escreve aí. Qual era a profissão de Pedro? Antes dele ser chamado para trabalhar com Jesus Cristo. Hã? Qual era a profissão dele? Me diga. A profissão dele era pescador. E eu não conheço um pescador na terra. Eu não sou pescador. Eu sou pastor. Mas pescador eu não conheço um na terra. Um que seja. Que não saiba nadar. No momento que a fé de Pedro fraquejou, ele não soube fazer nem o que ele sabia fazer. Ele ficou inerte. Aqui, ó. Porque se ele viu que ele estava afundando, o que ele tinha que começar a fazer? Nadar. Ele sabia nadar, ele era pescador. Só se ele era um pescador meio fajuto. Não, mas a gente vê que lá no final, né, que ele acabou negando a Jesus Cristo foi atrás dele, na Bíblia fala que ele foi nadando até a margem. Então ele sabia nadar. Na Bíblia fala. Na Bíblia fala. Então eu digo para você, quando você perde a sua fé, meu irmão, quando você fraqueja na tua fé, você perde a capacidade de fazer até o que você sabe fazer de profissão. Coisa que você faz desde os 11 anos de idade. Eu não quero acreditar que Pedro foi pescador depois dos 30, não. Pescador geralmente aprende a pescar já com o pai, porque o pai é pescador, já vive na água, já nada que nem lambari. E nem isso ele conseguiu fazer, porque ele perdeu totalmente a fé. Ele foi tomado por um medo. Ele foi tomado por uma ansiedade. E é isso que o Satanás quer. O Satanás, desculpa o linguajar, viu, meus irmãos? Ele é tão desgraçado. Porque desgraçado significa que não tem a graça de Deus. Pronto. Né? Porque tem gente que vira e fala assim, não fala essa palavra, meu Deus. Não. Ele é tão desgraçado que ele fica tentando a nossa vida todo momento, todo segundo. Para quê? Para a gente fraquejar na fé. Para que a gente possa sentir ansiedade, para que a gente possa sentir medo. Você sabe que o lobo, ele não pode com a boca dele pegar uma ovelha e sair carregando ela, porque muitas vezes a ovelha é maior que um lobo. Só que o lobo é mais esperto que a ovelha. Então, quando tem um ataque de lobo contra uma ovelha, isso, contra vocês, ovelhas, isso. Ovelhas de Cristo. Quando tem um ataque do Satanás, ele não pode fazer muita coisa na sua vida. Se você estiver servindo a Jesus Cristo mesmo. Mas ele pode trabalhar o seu psicológico. Ele pode trabalhar o seu emocional. O seu emocional. Ele não pode chegar lá e... Não é igual um leão, que o leão vai lá e pega a ovelha e sai correndo com ela na boca. Porque o
O leão tem uma mordida mais forte. Não, tem um corpo maior. Não, o lobo é um serzinho menor. Então o que ele faz? Ele morde no pescoço da ovelha. Ele morde aqui assim. E não larga mais. Primeira coisa que a ovelha vai acontecer com a ovelha: entrar em desespero. Entrar em desespero. E aquele rosnado do cachorro, né? Do cachorro não, do lobo, né? Que é canino, por isso que eu confundi. Naquele momento que ele morde, ele começa a rosnar. E aquele rosnado é a mesma coisa que fala assim: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Pode parar de lutar que você vai morrer. Pode parar de lutar que você já perdeu, meu amigo. Então, nós nos cuidamos para ter fé. Nós pedimos para Deus para que nós tenhamos fé. Só que o Satanás toda hora está querendo morder o teu pescoço e fica lá azucrinando a tua orelha. Você é um perdedor. Você é um coitado. Aí quando você para de ouvir ele falando, né, que você fala: sai daqui! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai lá e usa um parente. Sabe aquele que está meio fraco da cabeça? Às vezes não é nem endemoniado, não. Mas é aquele que é usado pelo Satanás. Ele vem e te bota na lona. Ou usa um amigo. Fala assim: Tiago, que história que é essa de ser pastor? Que história que é? É que agora que tá começando o sol brilhar, né? A gente fazer stories, a gente fazer vídeos, fazer lives, fazer ao vivo, né? Vamos falar em português que é melhor. Aí o pessoal tá tudo se alarmando. Tiago virou pastor. Não, pastor já sou há 5 anos já. Já são 5 anos trabalhando para Jesus Cristo. Agora que começou a aparecer o assunto. Mas eu digo para você, meu irmão. Eu não tô aqui para falar de mim, não. Não tô aqui para falar de mim. Eu tô aqui para falar de Jesus Cristo. Então vamos voltar aqui pro texto. E logo Jesus Cristo, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: olha só o que ele disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Pronto, tá aqui. Minha teoria. Minha teoria. Teoria não, meu amor. Meu querido. Aqui está a prova que aonde tem dúvida, aonde tem medo, aonde tem ansiedade, não tem fé. Você afunda, meu irmão. Você afunda. E você afunda tão feio que você não consegue nem nadar, sendo pescador. Sabe? Quando a coisa não vai para frente, você fala assim: mas pastor, eu faço isso desde pequeno e eu não estou conseguindo desenvolver meu trabalho. É porque você está com pouca fé, meu irmão. Pastor, faz 40 anos que eu estou com essa mulher resolveu separar de mim, tá com umas ideias doidas. Esse homem está arranjando outra. Porque você está perdendo a fé. Satanás está trabalhando todo dia para destruir o teu casamento. Ele está trabalhando todos os dias para destruir as tuas finanças. Porque você sem dinheiro, você fica triste. E você ficando triste, você perde a fé. Sem dinheiro, você fica com medo. E com medo, você fica sem fé. Ele trabalha o tempo todo. Na Bíblia está escrito assim: o Satanás não só vem para matar, roubar e destruir. Só isso. E isso é com todo mundo. Pode ter certeza, eu vou dizer uma coisa para vocês, e é uma coisa que ninguém quer ouvir. Para cada ser humano tem 2 Satanás ali, ó. Tentando, descobrindo as suas fraquezas. É igual o Jó, né? Já caiu agora no assunto de Jó. Você sabe por que Jó ficou tão doente? Você sabe por que Jó perdeu a família dele? Você sabe por quê? Porque era o que ele temia. É o que ele tinha medo. E o Satanás, ele te cata no medo. O Satanás te cata no que você tem mais medo. Quer ver? Vai lá em Jó. Você está com a Bíblia aí? Abre aí.
Jó 3:25. Olha só o que Jó falou. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. Tô entendendo. Eu tô entendendo. Por isso que o pastor hoje está falando sobre dúvida, sobre medo e sobre ansiedade. Porque ansiedade é medo também. O que é ansiedade? É o medo do futuro. É o medo de será? Ai, será que vai acontecer? Ai, será que o contrato vai fechar? Será que o cliente vai chegar? Será que o cliente vai vir? É o medo. O Satanás te pega no medo, meu irmão. E quando você sente medo, você não tem fé. Você afunda como Pedro afundou. Não adianta. O caminho é esse. O que eu falei semana passada? Não, ontem. O que eu falei ontem? Que a fé é dos inconformados. E hoje eu estou falando outra coisa para vocês. Que aonde tem dúvida, aonde tem medo e aonde tem ansiedade, não existe fé. Não existe fé. Não existe fé. Então Jó disse: porque aquilo que eu temia me sobreveio. Muitas vezes é o que você mais teme que o Satanás vai lá e te atentar. Então, primeira coisa, o Satanás não pode ler o seu pensamento. Sabia disso? Ele não pode, porque ele não tem o poder de Deus. Mas ele é muito esperto para perceber se você está triste, se você está meio fraco na fé. Ele é profissional nisso. Ele é profissional nisso. Porque ele conhece gente, ele avalia, ele fica ali pertinho de você. Tem hora que eu estou sozinho e me sinto observado. Me sinto observado pelo Satanás. Porque ele está observando as minhas fraquezas. E quando ele percebe o medo seu, pode saber, ele vai para cima. Pode saber, ele vai querer te derrubar. E quando ele vem, o único para te livrar é o Senhor Jesus Cristo. E quanto mais medo você tem de alguma coisa na tua vida, porque Deus, ele quer nos ensinar o quê? Filho, se você estiver construindo a tua casa na rocha, isso está escrito nos evangelhos, né? Que Jesus fala assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Por quê? Ele vive sem problema? Não. Na Bíblia fala assim, vai vir a tempestade, vai combater contra ela. Vai vir a enchente, vai combater contra aquela casa. O vento vai bater naquela casa para poder derrubar aquela casa. Mas se você estiver firme na rocha, meu irmão, se você estiver com baldrame bem feito, se você estiver com alicerce bem feito, firme na rocha que é Jesus Cristo, você vai balançar, mas não vai cair, não. Pode até balançar, mas não cai. Então, Deus, ele quer te ensinar isso, meu irmão. Ele quer te deixar bem claro isso, bem claro, bem claro. Não temas, porque eu sou contigo. E você saber que ele está com você não é você sentir toda hora que está arrepiando, sentir toda hora que, ai, deu um negócio no estômago aqui. Não. Você saber que Deus está do teu lado é porque Deus está do teu lado e acabou. Isso é crer, isso é fé. Então trabalhe os seus medos. Trabalhe os seus medos. Ah, eu tenho medo de parar de comer bife. Aí acontece isso. O bife acaba, não tem dinheiro para comprar de novo. Come pão. Vai encher a barriga do mesmo jeito. E não reclame.
Isso é uma fase. Porque Deus está olhando para mim. Fome eu não vou passar. É um exemplo. É um exemplo. E do jeito que você passa por aquele problema, sem se estressar, sem ter ansiedade, sem ter que tomar antidepressivo, você começa a conhecer o Deus que você tem. Você fala assim, um vendaval vem, mas a casa não cai. Estão me compreendendo? Estão concordando comigo? É isso, meus irmãos. É isso. Por isso que eu coloquei assim na chamada, milagres à meia-noite. Primeiro milagre que tem acontecendo em você é a mudança de pensamento, é transformar a sua mente. No momento que você transformar a sua mente, dizem que é assim, se você não tem um hábito, você faz o hábito 30 dias mais um. Segundo teorias. Ah, eu não tenho o hábito de beber água. Faz isso 30 dias mais um. Vai entrar como um hábito na tua vida. Ah, eu não tenho o hábito de escovar o dente. Faz isso 30 dias, meu amigo. Faz isso 30 dias mais um. Você vai ter uma cada dentada bonita. É assim. Hábito. Você tem que ter o hábito de ter fé. Fé é que nem um músculo. Você vai exercitando ele, ele vai ficando mais forte. Quem já foi para academia aí? Vai para academia, faz um monte de exercício, aí fica uma semana sem ir para academia. Pode ter certeza. Tu vai perder tudo que você trabalhou um ano. Em uma semana. Sabe aquele condicionamento físico que você conseguiu em uma semana? Ou em um ano, você vai perder em uma semana. E a fé é do mesmo jeito. A fé é do mesmo jeito. Você está lá exercitando a fé. Ouve o pastor, vai na igreja, porque a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra. Aí, de repente, você tira umas férias e esquece tudo que foi dito. E volta diferente. Ou você passa por um probleminha, se distrai da fé e afunda que nem Pedro. Então Jó falou assim, ó. Porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Meu irmão, se você ficar muito naquele pensamento, ai, se isso me acontecer vai ser o fim da minha vida. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu falo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você mais teme vai sobrevir na tua vida. É a fé, meu irmão. Milagres à meia-noite. O primeiro milagre que está acontecendo agora na tua vida é a mudança do teu pensamento. Mude o teu pensamento. Mude. Tem que mudar o pensamento de tudo. De tudo. Nós estamos falando do aspecto da fé. Eu quero ler com vocês para terminar, porque eu já estou falando demais. Ontem eu estava mais nervoso, eu falei um pouquinho menos. Mas hoje eu estou me sentindo bem pra caramba, viu? Hoje, e fora que o Espírito Santo eu estou sentindo aqui que ele está trabalhando, porque eu não falo desse jeito aqui normalmente, não. Se você está vendo eu falando bem assim, é por causa do Espírito Santo que está em mim. Amém? Então, ó, vamos lá ler em Marcos 11, 23. Tá com a sua Bíblia aí? Abre aí. Eu lhe asseguro. Eu deixo para vocês que é claro e infalível. É isso que Jesus está falando. Eu vou te assegurar de uma coisa. Que se alguém disser para este monte, levanta-se, atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Já ouviu aquela historinha? Todo mundo conhece essa historinha. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue ter fé para mover montes.
mover montanhas. Verdade, se você tiver uma fezinha, quem está caído na cama, levanta. Se você tiver uma fezinha, quem está desenganado é curado. E se não curar, Deus ressuscita. E se Deus não ressuscitar agora, ressuscita quando Jesus voltar. É assim. Quem crê só ganha. Nunca perde. Nunca perde. Nunca. Quem crê nunca perde. Presta atenção nisso que eu estou falando. Então, se você tiver uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover montes. Só basta crer. Aqui está falando, ó, se no teu coração não duvidar, mas crer que vai acontecer aquilo, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, Jesus está falando aqui, tá, meu irmão? Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Até segunda-feira, eu tenho umas contas para pagar. E eu já entreguei isso aí na mão de Deus. Eu já entreguei isso aí na mão de Deus. E eu tenho certeza. Se não vier pelo meu ofício, de algum jeito vai aparecer esse dinheiro. Porque eu pedi crendo. E eu não duvido. Então eu digo para você que está me assistindo. Não precisa acreditar em mim, não. Eu estou falando para você acreditar em Jesus Cristo. Ele vive e está vivo neste momento. E ele vai tocar agora em você nesse momento aí, ó. Você vai sentir agora. Jesus pode fazer muito por você. Senão ele não falaria assim, ó. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele fala, vinde a mim todos cansados, todos que estão cansados e estressados. Pronto, falei a linguagem de hoje. Tá cansado? Tô cansado de estar na cama. Tô cansado de estar doente. Eu tô cansado. Se tu tá cansado, meu irmão, se tu tá estressado, você tá se sentindo uma bola murcha, oprimido, a coisa não tá rodando, a bola tá murcha. Se você tá se sentindo assim, meu irmão, Jesus está falando, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É uma promessa dele. No momento que você se aproxima a Jesus Cristo, Ele vai livrar. Ele vai livrar os seus problemas. Ele vai dar um jeito para te aliviar. Pode crer, se isso está escrito na Bíblia, pode crer, meu irmão. Isso eu vi com meus próprios olhos. Isso é o que eu tenho visto com meus próprios olhos. Ó, eu ouvi um glória aí, hein? Eita Deus! Eita Deus, olha lá o glória lá, ó. Dê um glória também. Dá um grito dentro da tua casa. Glória a Deus que eu estou aprendendo. Glória a Deus que eu estou entendendo. Eu estou compreendendo. O que o pastor falou ontem? O texto que eu peguei. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai os vossos pensamentos. Sem transformar o pensamento não tem como. Sem transformar o pensamento não tem como, meu irmão. Minha irmã. Você tem que transformar o seu pensamento. Você tem que acabar com os preconceitos que você tem. Acabar. Eu conheço pessoas que eu quero fazer uma oração, ainda não quero que o pastor Tiago ore, porque ele tinha uma vida errada. É verdade, todo mundo tinha uma vida errada. E Jesus convida a todos que têm uma vida errada, se arrepender e fazer o certo. Todo mundo. Só que o cara que se acha certo, ele não quer se arrepender porque ele se acha muito certo. Os fariseus, eles se achavam muito certos. Os fariseus eram os líderes religiosos daquela época, eles não queriam aceitar
a condição que eles estavam errados de não aceitar Jesus Cristo. Pois eu digo para você, o ladrão que estava do lado de Jesus Cristo, matou uma vida inteira, fez coisa errada uma vida inteira, ele conheceu o céu e o fariseu não, que estava se achando certo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não leva em conta. Então eu faço um convite agora, meu irmão. Se arrependa dessa postura que você está tendo de virar as costas para Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder para mudar a tua vida. Jesus Cristo tem poder para mudar a tua vida. Eu espero que essa noite tenha sido cabal para que você compreenda com a sua mente ali no fundo, ó, que você tem que parar de sentir medo, que você tem que parar de sentir dúvida e que você tem que parar de sentir ansiedade. Isso é o que está minando a tua fé, meu irmão. Né? No texto lá diz assim, ó, Jesus falou assim, ó, logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé. Ele não falou assim, homem sem fé. Perdão. Eu não estou falando para vocês que vocês são sem fé. O que eu estou falando para vocês é exercitem a tua fé. Deixa ela mais forte. Deixa ela mais treinada. Comece a entender como funciona Deus. Começa a entender o quão Ele é grande. No momento que você entender o quão Ele é grande, você vai entender que o seu problema é pequeno. É nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. É nesse Deus que eu acredito. É nesse Senhor que eu acredito. É. E muitas vezes, o pastor, mesmo pregando, mesmo sabendo de cor, às vezes dá uma caída. Aí eu peço para um outro irmão orar por mim. Isso se chama humildade. Isso se chama humildade. Eu fico vendo assim essas pessoas falando, não quero a sua oração. Não quero a sua oração. Eu tenho a minha religião. Estou falando de religião? Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa. E Ele vive, Ele quer ter contato contigo. Quer ter contato com você. Nós temos que ter humildade. Amém? Hoje o pastor falou bastante. Não foi o pastor. Desculpa, Senhor. Perdão. Hoje o Espírito de Deus falou bastante contigo. E para você que teve paciência de ouvir, para você que acreditou no que eu estou falando, começar a praticar, você vai ver, a tua casa vai começar a ser construída na rocha, como diz a Bíblia. Vai vir um vento, vai vir os problemas, vai vir a enchente e a casa não vai cair. A casa não vai cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem aqui ó, um irmão André aqui, ó, tá falando que é o... Não, desculpa, errei. É a irmã Beth, ele tá falando aqui, ó, o banquete da meia-noite. Oi André, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Aqui, ó, a irmã Beth falou, isso aqui não se chama milagres da meia-noite, é o banquete da meia-noite. E não é por causa de mim, não. Eu quero mais é sumir, eu quero que Jesus apareça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. Assim diz a palavra de um hino.